Olá, seja bem-vindo à aula 13. Mais uma aula do módulo resultado, ou seja, nós estamos trabalhando com o primeiro pilar do Código da Liberdade Financeira, realizando um diagnóstico, uma autoanálise dos nossos resultados, crenças e agora dando mais um passo nesse momento de se perceber, de entrar um pouquinho mais profundo, podemos dizer assim, naquilo que faz parte da tua experiência de vida a respeito de sucesso, prosperidade e relacionamento com dinheiro. E é por isso que essa aula é uma aula que eu poderia chamar até de um pouquinho delicada, uma vez que nós vamos olhar para questões do teu relacionamento com dinheiro, vamos correlacionar com o exercício que você fez do post. Sendo assim, se você não assistiu a aula 12, para essa aula, volta, assista a aula 12, faça ela, tome nota dos teus aprendizados, das tuas percepções da aula 12, porque tudo isso vai nos ajudar a dar esse próximo passo e evoluir não só na tua autopercepção, como também aqui nós estamos caminhando até mesmo, posso ousar dizer, para curar algumas coisas, algumas feridas que ficaram em aberto em relação à tua experiência de vida sobre sucesso, prosperidade e dinheiro. Tome nota, pegue seu caderno, seu material e, inclusive, para essa aula, visto que nós faremos desenhos, eu sugiro também que você prepare um material com canetas, talvez canetinha, lápis de cor, se desejar também folha sulfite para fazer os seus desenhos. Eu, inclusive, gosto bastante quando eu paro para fazer os meus desenhos, eu pego folhas coloridas, folha sulfite mesmo, as folhas coloridas, porque é uma forma de eu me desenvolver de uma forma um pouco mais lúdica, até para ficar mais leve esse exercício e essa autoanálise. Legal? Então vamos lá. Antes da gente dar os próximos passos nessa aula, eu quero te lembrar algo muito, muito importante. Deepak Chopra, que escreveu um livro chamado Super Cérebro, e claro, vários outros neurocientistas, médicos, cientistas de várias áreas que estudam a neurociência do comportamento humano, eles descobriram que dentro do nosso cérebro nós temos 3 cérebros. Nós temos 3 centros de respostas e cada um deles tem um tipo de reação. Acontece que, se você olhar essa figura, você perceberá então que nós temos ali o cérebro reptiliano. Eu estou mexendo com o meu mouse aqui para você olhar comigo. O cérebro reptiliano, ele tem aqui essas 3 partes, como você pode ver a ligação, né? E o cérebro reptiliano é a nossa parte cerebral que está ligada aos nossos instintos. É uma parte muito importante porque é justamente a parte responsável pela luta e fuga, por a gente ter o instinto mesmo de sair de problemas, de fazer coisas importantes sem pensar para a sobrevivência. Então é muito importante, todos os 3 cérebros são muito importantes. Mas o cérebro reptiliano, cérebro instintivo, não é o cérebro certo para tomarmos decisões financeiras e nem profissionais. Mas é um dos cérebros mais usados. Por exemplo, você vai saber facilmente quando você vai no shopping, vê uma promoção, se empolga, pega um cartão de crédito sem nem saber se você vai conseguir pagar ou não e compra muitas coisas. Como você sabe que você usou o seu cérebro reptiliano, primitivo, instintivo, para tomar uma decisão financeira ou profissional? Quando você se arrepende. Você chega em casa e fala, putz, eu não devia ter feito isso, devia ter pensado melhor. Então é muito provável que você tenha usado esse cérebro, que ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência, mas mais uma vez repito, ele não é um cérebro indicado para você tomar suas decisões financeiras e profissionais. Aí nós temos ali o sistema límbico, que ele está diretamente relacionado à nossa amígdala cerebral, e essa parte do cérebro onde está indicada aqui. O sistema límbico, o cérebro límbico, ele é o nosso cérebro emocional, também muito importante, não só para a nossa sobrevivência, como para os nossos relacionamentos, porque é através dessa parte do nosso cérebro que nós sentimos desde amor,
gratidão, felicidade, alegria, como também sentimos raiva, nesse cérebro que está conectado à depressão, os sentimentos bons e os sentimentos ruins. O que acontece? Quando nós tomamos decisões financeiras, profissionais, neste cérebro, altamente provável o arrependimento também. Justamente porque ele é um cérebro que ele é ligado a outras necessidades da nossa sobrevivência, que não as decisões estratégicas, como uma decisão de compra, uma decisão de venda e assim por diante. Também é um cérebro muito importante. Todos são muito importantes, eles se combinam, eles fazem parte da nossa, não só da nossa sobrevivência, como do nosso bem-estar, mas ele não é um cérebro indicado para tomar decisões financeiras e profissionais. Mais uma vez, você vai saber que usou esse cérebro se você se sentir triste, arrependido, deveria ter pensado mais, e assim por diante. Tá? É aquele cérebro, né, que quando você está diante de, vamos supor que você queria comprar um presente para alguém, aí você fica, ai, meu filhinho, ele merece tanto, puxa, ele se esforçou tanto, ai, eu vou gastar mesmo sem poder, para poder agradar ele. E aí depois chega em casa e fala, puxa vida, agora eu vou ter que bancar essa conta, vou me endividar, não deveria ter feito isso. Entre outros exemplos que você certamente vai se lembrar, lembrando que este é um cérebro emocional. E aí nós temos o neocórtex. O neocórtex é o cérebro dos seres humanos. É o cérebro que nos distingue, principalmente de todas as outras raças que existem. Ele é o cérebro racional, é onde nós pensamos, onde criamos estratégias, é onde nós conseguimos inclusive nos separar dos instintos e das emoções para poder fazer o que tem que ser feito. Então, por exemplo, quando você está diante de uma promoção, né? Eu tive uma amiga que certa vez disse para mim que ela chegou numa concessionária de carro e ela foi lá para fazer um test drive no carro que ela queria, mas ela foi para construir visão. Ela foi para visualizar mesmo, falar, olha, um dia eu vou comprar esse carro, mas já vou começar a praticar a lei da atração. Já vou dirigir, já vou tirar uma foto, vou colocar no meu quadro de sonhos e tal. E ela foi lá, dirigiu, se encantou pelo carro, um carro incrível. E aí na hora que ela sentou com o vendedor, depois o vendedor chegou para ela e falou, olha só, nós temos um parcelamento super legal, assim assado, fez algumas perguntas para ela. E aí o vendedor convenceu ela que ela sim poderia sair dirigindo o carro naquele mesmo dia, pagando suaves 60 parcelas, XXX lá. Enfim, ele colocou todo o plano para ela de como ela poderia sair dali já dirigindo aquele carro dos sonhos. Ela não precisaria esperar receber um dinheiro que ela tinha para receber, ela não precisaria esperar para ter o carro dos sonhos dela. Ela depois entrou em contato comigo, né, porque a gente fazia sessões de coaching financeiro, e ela falou assim para mim, Paula, eu tive que me segurar. Eu já sabia que se eu saísse de lá com aquele carro, eu podia sair de lá com parcelamento, eu podia sair de lá com aquele carro naquele mesmo dia. Mas se eu fizesse isso, eu ia ficar muito arrependida. Porque não era esse o objetivo, não era meu foco, não era minha prioridade financeira. Eu ia me sentir muito mal de ter financiamento, porque eu não gosto de parcelas. Moral da história, embora tenha sido muito difícil, ela decidiu seguir as instruções, as recomendações, de pensar, de analisar, de refletir qual seria a melhor decisão a tomar. Foi para casa, fez algo que eu sempre indico, dormiu uma noite inteira, no outro dia de manhã ela acordou e foi fazer finalmente as contas, foi pensar sobre qual seria o próximo passo dela. Finalmente ela decidiu que não compraria o carro. E por incrível que pareça, foi tão bacana a história dela, que pouquíssimo tempo depois ela recebeu um valor do bem que ela tinha vendido, e que era o valor que ela queria destinar para trocar de carro. E ela falou que foi muito antes do que ela imaginava e um valor até maior do que ela previa. E ela foi lá e comprou o carro à vista. Moral da história, valeu muito a pena para ela ter feito isso, principalmente porque ela se sentiu assertiva, ela se sentiu capaz, teve autocontrole, domínio próprio, coisas muito importantes que a deixaram ainda mais certa
de que qualquer coisa, qualquer desafio que ela pudesse fazer da mesma maneira, pensando, estrategizando os passos que ela seguiria, ela poderia realmente realizar tudo que ela deseja na vida. Né? Então foi uma grande lição para ela. E perceba que quando eu digo que daí quando ela recebeu o dinheiro e quando ela fez essa autoanálise, ela sentiu, ou seja, ela está em contato o tempo inteiro com as outras estruturas cerebrais dela. Acontece ela, eu e você. Acontece que para a gente tomar a decisão é necessário que a gente pare, analise, se conecte com a nossa lucidez, o nosso melhor cérebro, e assim a gente possa dar os próximos passos. Mas, por que eu estou falando dos 3 cérebros aqui? Porque nós vamos fazer exercícios agora, nós vamos fazer 3 desenhos que serão momentos, cada um dos desenhos serão momentos de você pensar na sua história, pensar em várias coisas que aconteceram durante a sua vida, que talvez tenha dor, talvez você identifique algum trauma a respeito do seu relacionamento com dinheiro, com sucesso, talvez você se conecte com alguma dor relacionada a algum relacionamento, alguma pessoa importante da sua vida. E é bem importante que você se permita sim sentir tudo isso, mas que você se lembre que existe um significado para cada coisa. Existe um significado bom ou ruim para tudo. E quem vai decidir qual é o significado que você vai dar é você. Eu quero que você saiba que você está em segurança nesse processo, que se você precisar de alguma coisa, de algum apoio, você pode contar diretamente comigo, caso você entre em contato com alguma dor que não pode lidar, e eu vou te auxiliar. De qualquer maneira, eu confio que você, no seu melhor cérebro, terá uma estrutura interna para dar um bom, novo e muito próspero significado a cada uma das experiências que você vai viver aqui. Vamos nessa então? Pegue seu material e vamos seguir então. Vamos desenhar. Bem, você terá aí 3 folhas. Pegue 3 folhas em branco, seu material. Se você quiser pegar cartolina, folha colorida, tinta, ou quiser pegar canetinha, você vai ficar à vontade. Nós vamos fazer 3 desenhos, tá? Então, é bacana que você tenha aí o material para que você possa depois olhar o seu desenho. Tome tempo mesmo, tira aí um tempo, uns 20 minutos, 30 minutos, para você fazer esse exercício, para que realmente você faça ele se permitindo experimentar, se permitindo deixar os seus movimentos conduzirem você. Se você quiser fazer um desenho mais elaborado, um desenho mais simples. Mais uma vez, eu lembro você que durante toda essa jornada que nós vamos viver no Código da Liberdade Financeira, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que você pode fazer no momento. Tem aquilo que você está conectado. Então, existe um movimento. Você vai me ouvir várias vezes falar, siga os seus movimentos. Da mesma forma, agora, nesses desenhos, eu quero que você siga os seus movimentos. Ok? O primeiro desenho será um desenho a respeito da sua infância. Você pode pegar a folha que você deseja fazer esse desenho. E antes de começar, feche um pouquinho os seus olhos. Você vai fazer uma retrospectiva. Pensar lá em quando você era criança. Lembrar quais foram as suas experiências a respeito de dinheiro. O que você ouvia falar sobre dinheiro? Talvez você nem ouvia falar nada sobre esse tema. E isso também é algo importante. Então, vá lá quando você era pequenininha. Traga a sua memória. É possível que você se lembre de alguns episódios importantes, marcantes para você.
E como eu já tinha dito, é possível também que você tenha alguma memória difícil, alguma memória que te remeta a alguma questão, alguma dor sobre o tema sucesso, dinheiro, prosperidade. E está tudo certo. Sabe? Independente da dor, das dificuldades, independente das facilidades, das conquistas da sua família, para o bom ou para o ruim, lembre-se que tudo e todos que fizeram parte dessa história, desse momento, da sua vida, da sua infância, tudo e todos fizeram o que sabiam fazer. Então, nós não vamos atribuir caráter de julgamento aqui. Nós não vamos dar nomes de certo ou errado. Nós vamos apenas sentir. Sinta como é experimentar essa memória. E tome nota. Você pode abrir os seus olhos e tomar nota no seu caderno do que você se lembrou. E então, quando você sentir que pode, que você já esvaziou o que você tinha para escrever, tomar nota, você vai fazer um desenho. Um desenho bem colorido, ou como você desejar, que representa a sua infância. E quando você finalizar esse desenho, você vai dar um nome para essa fase da sua vida. Se você desejar parar um pouquinho esse vídeo para poder fazer cada etapa, você pode e deve, porque assim você vai fazendo as etapas de forma completa, ok? Eu seguirei. A próxima etapa é a adolescência e juventude. Então eu te convido mais uma vez a fechar seus olhos, se conectar com essa época da sua vida. A sua adolescência, juventude, lá a partir dos 12 anos de idade, mais ou menos. Você vai lá na sua memória, visualiza, deixa vir as imagens dessa época da sua vida. Com quem você convivia? O que você ouvia falar a respeito de dinheiro, de sucesso, de prosperidade? Talvez nem ouvia. Silêncio também era uma forma de comunicação. Viva e sinta essas imagens dentro de você. Mesmo já estando mais consciente, uma vez que já tinha uma certa idade, já entendia muitas coisas, veja se é possível você se liberar de julgamentos aí. Deixar as questões, os rótulos de certo ou errado e apenas verificar como você se sentiu aí, nessa época, nessa fase da sua vida. Quais foram as experiências mais marcantes, positivas e negativas? É possível que na sua juventude, na sua adolescência, você tenha manuseado muito mais dinheiro. E também, quem sabe, foi nessa época que você teve as suas primeiras experiências de ganhar dinheiro, de trabalhar, de fazer dinheiro. Lembre-se de como foi. Finalmente, quando você sentir que extraiu as memórias, se conectou com essa experiência, você pode abrir os seus olhos e tomar nota de tudo que você se lembrou, das suas experiências positivas e negativas da época da adolescência e da juventude.
Então, você vai pegar a sua segunda folha e vai fazer um desenho que represente essa época da sua vida. Mais uma vez, você pode e deve parar esse vídeo, esse áudio, para que você possa fazer essa fase completa. Certo? E eu vou seguir. Finalmente, chegamos na vida adulta. A vida adulta, nós podemos considerar aqui a partir dos 18, 21 anos. Você vai verificar qual é o momento que você atribui. Que nesse momento, a partir dessa idade, você se tornou um adulto. Muitas vezes a gente relaciona a vida adulta, a maioridade, a idade que a gente pode dirigir, né? 18 anos. Então, você vai mais uma vez fechar os seus olhos e fazer uma retrospectiva. Com certeza tem muita história. Com certeza tem muitas experiências. Experiências de sucesso, experiências de fracasso, de altos e baixos, de vitórias, de frustrações, empregos, riscos, empreendedorismo, empresas, relacionamentos, desgastes, superações, muitas experiências. Sucesso, prosperidade, dinheiro, resultados, pobreza, riqueza, consumo, status, poder, julgamentos, humilhações. Mais uma vez, te convido a analisar, lembrar, experienciar no seu corpo essas memórias de forma bem racional, deixando sim o sentimento ser sentido dentro de você, mas sem julgar ou sem atribuir certo ou errado, especialmente sem atribuir nada disso a fatores externos. Deixe essas experiências chegarem dentro de você e veja se é possível que você inclusive diga para você mesmo nesse momento: eu tenho as experiências certas para mim. Está tudo bem, eu estou seguro. Sim. Sabe por quê? Simplesmente porque não é possível mudar o passado. E todos nós, todos, sem exceção, fazemos a cada tempo da nossa vida aquilo que é possível fazer naquele momento. Sendo assim, se conecte com as memórias e com o impacto dessa experiência, dessa jornada de vida dentro de você. E quando você sentir que está preparado, você pode abrir os olhos e tomar nota. É possível que, especialmente dependendo da sua idade, você tenha muitas considerações a fazer. Então pare esse vídeo e se permita escrever tudo o que você lembrou e que você sentir que for relevante. Afinal de contas, nós estamos fazendo algo aqui que talvez seja um dos exercícios mais importantes na jornada do Código da Liberdade Financeira. Porque esse exercício vai fazer com que você perceba detalhes que jamais tinha percebido e que estão diretamente ligados às crenças limitantes que estão minimizando o teu potencial de criar a sua liberdade financeira. Quando você sentir que está preparado, você pode fazer o seu desenho da vida adulta e colocar um nome no final, um nome para esse desenho. Você pode colocar um nome para cada um dos teus 3 desenhos. Sim, você deve colocar um nome para cada um dos seus 3 desenhos.
E agora que você terminou, eu quero te convidar a lembrar do exercício do poste. Lembra que você subiu 3 escadas? E cada uma dessas escadas justamente estava representando uma fase da sua vida? Então, quando você estava lá no exercício do poste, a primeira etapa era uma escada de madeira que tinha as laterais de madeira e a base dos degraus de madeira também. E essa fase representava a sua infância. Então você pode ver o seu desenho da infância agora, se lembrar da fase que você subiu, da etapa do poste, que você subiu essa escada de madeira e tirar alguns insights, aprendizados. Talvez você tenha alguns cliques bem importantes ao pensar nessa etapa do poste e correlacionar aí com o seu desenho. Escreva isso. Da mesma maneira, você pode pegar o seu segundo desenho, que representa a fase da adolescência e juventude, e se lembrar da etapa do poste que você subia a escada de corda lateral com a base do degrau de madeira. Essa etapa do poste representava a sua adolescência e juventude também. Então, da mesma maneira, você vai extrair alguns insights importantes, fazendo essa relação do seu desenho com o exercício do poste. Finalmente, você vai se lembrar da terceira etapa do exercício do poste, que você subia aquela escada de rapel. Ali, você estava vivendo uma etapa do exercício que representava a sua vida adulta. Então, você pode pegar o seu terceiro desenho, o desenho da vida adulta, e extrair seus insights, aprendizados e assim por diante. Então, você pode tirar as suas conclusões. Se você conseguiu pular do poste, se você não conseguiu, talvez a forma como você pulou do poste, isso tudo agora fará muito mais sentido. Extraia seus aprendizados, coloque seus insights, tudo isso no seu melhor cérebro. E você tem uma apostila na área de membros. Nessa apostila você tem algumas áreas ali para você tomar nota de como foi fazer os exercícios, algumas considerações importantes, e se você desejar, você pode escrever na própria apostila, ou mesmo no seu material. O importante é que você registre isso. Esse registro ele é muito importante por várias razões. Uma das razões é que quando a gente escreve, nós ampliamos a nossa visão de uma maneira muito importante. Quando a gente coloca no papel, especialmente quando a gente escreve à mão, o nosso cérebro ele aumenta em 80% a chance de termos resultados em relação a isso. 20% é o que nós vamos fazer com isso. Então, é por isso que eu sempre peço para você escrever, consolidar, extrair aprendizados, insights, etc. E, se possível, inclusive, compartilhar comigo, porque assim eu também posso, às vezes, te dar alguma direção, ou mesmo receber de mim ou dos colegas, caso você coloque nos comentários abertos, você vai receber alguns incentivos ou mesmo trocar experiências. Eu trago aqui uma reflexão. Como você entrou nas suas experiências de vida, você teve um momento agora com esse exercício de pensar em coisas, como eu já disse lá no começo, talvez difíceis, talvez questões impactantes para você. Algumas que você nem lembrava, que nem imaginava que fossem tão impactantes na sua história. E muitas vezes nós temos traumas que nem imaginamos que temos, ou mesmo sabemos que são traumas, mas não conseguimos olhar para isso de alguma maneira. Acontece que, como diz Luiz Cláudio Binato, nada tem significado algum, até que você dê um significado. O que é um trauma? Por que nós ficamos com uma dor mal digerida e isso fica como uma dor mesmo depois de tanto tempo que a gente experimentou
aquela situação difícil. Lembra dos 3 cérebros? Todas as situações que acontecem na nossa vida, nós daremos um significado para elas. Acontece que a maioria das vezes, justamente por estarmos inconscientes, por não termos essas informações tão importantes que nós estamos aprendendo aqui no Código da Liberdade Financeira, nós atribuímos significados totalmente ligados no nosso cérebro primitivo e cérebro emocional, ou seja, nós estamos sentindo ou instintivamente olhando para a situação sem enxergar a verdade. A verdade é muito racional, muito simples, muito essencial. E o meu convite para você agora é que você faça uma retrospectiva de todo esse exercício e verifique se ficou algo em aberto. Porque se algo ficou em aberto aí, talvez seja o momento de você dar um novo significado. Você já tem maturidade, estrutura e recursos internos suficientes para poder olhar as situações difíceis da sua vida e dar um novo significado para cada uma delas. Concorda comigo? Certa vez, há muito pouco tempo atrás, eu estava num curso e a minha professora, ela contou uma situação muito bacana que aconteceu quando o filho dela era criança. Hoje o filho dela tem em torno de 30 anos de idade, mas quando ele era bem pequenininho, ele devia ter aí uns 5, 6 anos de idade, ele tinha sempre uma feridinha na boca. Se fosse aquelas feridinhas que aparecem por baixa imunidade, e ela ficava tratando com pomadinhas, às vezes mais de mês, e a feridinha não cicatrizava. A irmã dela, que já era médica e trabalhava com a terapia sistêmica, certa vez pegou o rapazinho, o gurizinho, e falou para ele assim: querido, nós vamos fazer o seguinte, sabe essa feridinha tua? Você vai fazer um exercício que a tia vai ensinar para você. Você vai lá no espelho e você vai conversar com essa feridinha. Você vai dizer assim: feridinha, feridinha, eu vejo você. Sabe, feridinha, se você já cumpriu a sua missão aqui, você já pode se despedir. Eu agradeço você. Tchau, tchau. E aí a criança, sabe como é criança, né? A criança, quando alguém ensina alguma coisa e a criança confia na pessoa, ela vai lá e faz. E é isso que ele foi lá e conversou com a feridinha. Feridinha, feridinha, se você já cumpriu a sua missão, você já pode ir embora. Tchau, tchau. E eis que no outro dia a feridinha estava completamente sequinha e cicatrizada. A mãe dele falou: mas o que aconteceu, meu filho? Meu Deus, o que você fez? O que a tia te ensinou? Porque ela sabia que a tia tinha, que era médica, inclusive achou que tinha passado algum remédio novo, né? E aí ele contou que a tia tinha ensinado ele a conversar com a feridinha. E ela, psicóloga, falou: caramba, como que eu nunca pensei nisso antes? Moral da história: ele tem hoje seus 30 e poucos anos e quando a feridinha aparece, ele já sabe o que fazer. Eu, quando ouvi essa história, eu tive vários insights. E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele já tem mais de 30 anos e continua tendo a feridinha. Mas olha que interessante isso. Feridinha não é um trauma, mas a feridinha é um sinal. Assim como qualquer dor, qualquer sintoma físico, qualquer questão difícil que se repete, qualquer padrão que está sempre aparecendo e não se despede nunca da gente, tem uma função. Tem algo por trás que precisa ser visto, que precisa ser olhado de verdade. E quando a gente olha para aquilo com respeito, e a gente pode, de fato, perguntar: e aí? Oi, trauma, oi, problema, oi, questão difícil, oi, dor, oi, padrão disfuncional. O que você quer me dizer? E você olha de verdade, com respeito, e espera essa resposta chegar para você, no seu tempo. Como ele esperou a feridinha, finalmente aquilo pode se transformar num grande aprendizado e você pode se despedir desse padrão. Isso acontece com tudo, mas é necessário que a gente tenha essa lucidez, essa consciência, que a gente se conecte com o nosso melhor cérebro e possamos respeitosamente olhar para a verdade. Lembre-se, a verdade liberta. Está escrito: a verdade vos libertará. Ou como diz um palestrante, ou vos incomodará.
Quando que a verdade incomoda? Quando eu sei o que fazer, quando eu sei que eu devo respeitar, olhar, aprender, crescer, mas eu não faço o que eu preciso fazer. Imagine que ele soubesse que ele tinha que conversar com a feridinha e não conversasse nunca, né? Provavelmente toda vez que ele olhasse a feridinha ele ia falar, poxa, mas alguém já me ensinou algo e eu nunca fiz. Então fica essa dica. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que mesmo com 30 e poucos anos ele ainda tem momentos em que a feridinha vem. Então cada um de nós tem as suas feridinhas, né? Acontece que quanto mais consciente, quanto mais a gente olha para a verdade, faz o que tem que ser feito, a feridinha pode até vir, mas ela se despede muito mais rápido. Talvez o que durava uma semana, um mês, 15 dias, sei lá. Para ele, agora, a feridinha chegou hoje mesmo ele já olha e já faz o que precisa ser feito, né? Quem sabe a feridinha vem para dizer que ele está trabalhando muito, que ele não está dormindo direito, que ele não está se alimentando direito, e assim por diante. Ele vai lá, intervém naquilo, com aquele aprendizado, e automaticamente, rapidamente, inclusive, a feridinha pode se despedir. Então, se fizer sentido essa reflexão para você, que tal lembrar dessa frase tão sábia: nada tem significado algum até que você dê um significado. Então você pode olhar para as questões difíceis que você identificou fazendo esse exercício, os possíveis traumas, as possíveis interpretações que você deu, talvez até de julgamentos, e dar um novo significado. Significado positivo, um significado de possibilidades. Você sairá da limitação e passará ao movimento que segue em rumo à prosperidade. Se fizer sentido, faça isso. E mais uma vez eu me coloco à disposição para que você possa compartilhar seus insights, seus aprendizados, solicitar alguma ajuda pessoal ou mesmo compartilhar com o grupo para que todos possam aprender juntos. Em breve teremos a nossa próxima aula que vai fazer uma consolidação desse momento, desse cenário, desse módulo de resultados que vivemos de forma tão intensa até aqui. Grande abraço, conta comigo e até a próxima aula. Tchau, tchau!